tudo bem com vocês? Meu nome é Érica, tenho 43 anos e resolvi agora me aventurar nesse mundo digital. Então, bem-vindos a esse canal, espero que vocês se sintam bem aqui, espero que vocês gostem do conteúdo, estou fazendo tudo com muito carinho para vocês e fiquem à vontade para comentar, dar a opinião de vocês, aquilo que vocês gostariam de ver aqui, e vai ser um prazer ter aqui vocês comigo. Bom, gente, então vou falar um pouco sobre mim, sobre o que é este canal. Como eu já falei, eu tenho 43 anos, sou dona de casa, tenho 2 filhas e moro em Brasília. E estou nessa luta contra a obesidade desde muito tempo, desde praticamente a minha vida toda. Aos 6 anos eu comecei a ganhar peso, entre 6 e 7 anos eu comecei a ganhar peso, e foi mais ou menos nessa época que começou a minha compulsão alimentar. Sim, com 6, 7 anos eu já tinha compulsão alimentar. Eu comia exageradamente. E eu lembro bem de eu comer tanto a ponto de passar mal, a ponto de me encostar no armário da cozinha e ficar ali porque eu não aguentava nem andar, não aguentava respirar, de tanto que eu comia. E isso foi acarretando ganho de peso durante toda a minha infância, início ali de adolescência, né, pré-adolescência até adolescência. Mas até então eu não tinha muita noção do que era obesidade e não me importava tanto. A partir dos 16, 17 anos foi que eu comecei a me incomodar com o meu peso. Porque além de eu ficar cansada à toa, né, às vezes subir um morro ou fazer um exercício físico na escola me cansava muito, eu via as minhas amigas bem vestidas, a roupa, né, ficava certinha no corpo delas, a mesma roupa que elas tinham, se eu colocasse em mim, ficava horroroso, porque não era feito pro meu corpo, né? Então aquilo começou a me incomodar. E eu não tinha dinheiro, eu não tinha condições financeiras para procurar um nutricionista, para procurar um médico, para procurar um nutrólogo. E eu comecei a fazer algumas dietas por conta própria. Então eu comecei a diminuir um pouquinho aqui, diminuir um pouquinho ali, ficava sabendo de uma dieta. Naquela época não existia essa informação que existe hoje na internet, né? Hoje tudo que você precisa e quer você encontra. Naquela época a gente quase não encontrava. Então a gente ia muito pelas amigas, né? Alguém vinha com uma dieta nova, a gente logo queria fazer. Então assim, tudo quanto é dieta possível e impossível, eu já fiz. Acho que não existe nenhuma que eu não tenha feito. Enfim, todas eu já fiz. Dieta da lua, dieta dos pontos, dieta das notas, dieta da universidade, que tem uma universidade aí que tinha uma dieta que era horrível de fazer, dieta do ovo, dieta da sopa. Gente, infinitas, inúmeras dietas, todas elas eu fiz. E emagreci um pouco, aí voltava a comer normalmente, engordava tudo outra vez. Então era uma fase bem complicada de efeito sanfona. Quando mais ou menos eu fiz uns 20, 21 anos que eu comecei a trabalhar, e antes eu trabalhava, mas era muito assim, eu trabalhava aqui, aí saía do emprego, ia para outro, era mais bico. Então eu não tinha uma renda fixa, né? Aí a partir do momento que eu comecei a trabalhar de carteira assinada, a ter uma renda fixa, eu comecei a investir nesse lado, comecei a procurar médicos que me ajudariam a perder peso, né? A primeira médica que eu fui era uma clínica geral, e ela me passou um medicamento que me ajudaria a perder peso, né? Aquele famoso inibidor de apetite. E esse que ela me passou, eu nem sei se eu posso falar o nome aqui, mas é um remédio muito perigoso, porque ele causa dependência realmente, e se a pessoa não cuidar, é como uma droga, né? É como uma substância ilícita mesmo, que você fica viciado e não consegue largar. Eu usei só durante 3 meses, justamente pelo alto poder viciante que ele tinha, né? E perdi muito peso. Eu lembro que eu perdi cerca de 20 e poucos quilos, assim, em um mês. Pasmem. Eu não tenho muita certeza, mas acho que foi 21 quilos em um mês. Eu perdi muito peso, foi um negócio assim, ó. Só que, quando eu parei de tomar, né, a médica fez o desmame,
Uns 2, 3 meses depois que eu parei de tomar o medicamento, o que aconteceu? Veio o efeito rebote. Então, todo aquele apetite que eu não tinha antes, né, que eu comia por obrigação, eu comecei a comer. E em menos de 4 meses, eu já tinha recuperado todo aquele peso que eu havia perdido e mais um pouquinho. Porque uma coisa que eu acho muito interessante, todas as vezes que eu perdia peso, vou dar um exemplo. Se eu perdia 10 quilos, eu ganhava 12. Se eu perdia 12, eu ganhava 14. Eu sempre ganhava aquele peso mais um pouquinho. Então, saindo daquela médica, eu fiquei... Depois que eu ganhei peso de novo, é claro que eu fiquei morrendo de vergonha de voltar nela de novo, eu procurei um outro médico. Aí fui no endocrinologista realmente, fiz um monte de exames e ele tornou-me passar um outro medicamento. Esse medicamento também me fez perder peso absurdamente, perdi muito peso. Mas aconteceu como da primeira vez. Eu emagreci, fiquei uns 4 meses naquele peso e depois engordei tudo novamente. E mais uma vez, fiquei com vergonha daquele médico, né, de ter recuperado todo aquele peso e fui num outro médico. Então, gente, eu passei a minha juventude inteira tomando medicamento para emagrecer. Falo também que eu acho que não tem nenhum que eu tenha tomado, que existe que eu não tenha tomado. Eu tomei N remédios, N medicamentos, que me fizeram perder peso muito rápido, que me fizeram emagrecer muito rápido, mas em compensação não conseguia manter esse peso, porque depois vinha o efeito rebote e eu comia exageradamente, enlouquecidamente. Em pouco tempo eu recuperava todo aquele peso que eu havia perdido. A época que eu consegui mais ou menos manter o meu peso foi logo assim que eu casei, porque aí eu tinha tempo, né? Eu não trabalhava, foi uma opção que eu e meu marido fizemos de eu não trabalhar fora, porque a gente queria ter filhos. Então eu tinha tempo para correr, para fazer um monte de coisa, então eu corria. Eu tinha uma alimentação super saudável, então eu consegui ali uns 2 anos manter o meu peso. Eu não estava no peso correto para minha altura, mas eu estava assim 2, 3 quilos só acima do peso saudável, então estava super de boa. Foi até eu engravidar da minha primeira filha. E veio a gravidez, veio aquela história, né? Ah, você tá grávida mesmo, tem que comer. E era o que eu fazia, eu comia. Ah, eu tô grávida mesmo, não posso fazer atividade física, né? Porque o médico falou comigo que eu não podia. E eu comia exageradamente, afinal de contas eu tava grávida. E resultado, ganhei quase 35 quilos na minha gestação, na minha primeira gestação. E desde a primeira gestação pra cá, eu estou nesse sofrimento de tentar perder, de conseguir muitas vezes e de recuperar todo o peso novamente. Logo assim que a minha filha nasceu, que eu desmamei, eu procurei um médico e ele veio com medicamento. Só que dessa vez eu não quis tomar, porque eu sabia o que ia acontecer, eu já sabia que eu ia tomar, eu ia perder peso, mas depois ia recuperar todo o peso novamente. Então eu não quis tomar medicamento. Eu parti para essa questão mesmo de controlar a alimentação. Aí veio a segunda gestação. Como eu já estava muito acima do peso, na segunda gestação eu quase não engordei. Eu só ganhei, acho que entre 6 e 7 quilos, foi pouca coisa. Tanto que quando ela nasceu, rapidinho eu voltei pro peso que eu estava antes de engravidar. Mas eu já estava bem acima do peso, eu estava com 100 quilos. Então estava muito acima do peso. E depois que ela nasceu, eu conheci a low carb e comecei a fazer low carb. E eu tava indo muito bem com a low carb. Eu já tinha perdido um peso considerável, tava me sentindo bem, mas aconteceram um monte de coisas, né, que eu sei que são desculpas, mas o problema realmente foi meu, eu ter perdido o foco e ter voltado à minha alimentação antiga. E eu acabei recuperando todo o peso. E foi uma fase difícil. Veio também a mudança para cá, muito estresse, muita confusão, muita pressão, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu cheguei no maior peso que eu tive na minha vida, que foram 113 quilos. E o problema maior não eram nem os 113 quilos, né? Foi tudo o que a obesidade trouxe para mim de ruim, junto com esse peso, que foi diabetes. Sim, hoje eu sou diabética
graças à obesidade. Minha glicose está controlada, não tomo mais medicamento, mas eu sou diabética. Apneia do sono, esteatose hepática, gastrite, refluxo, tudo consequência da obesidade. Então, quando eu descobri que eu estava com diabetes, eu levei aquele susto, aquele choque, porque até então o peso estava me incomodando demais, mas eu não tinha forças para lutar contra ele, eu não tinha, parece que eu estava assim agarrada no fundo do poço e não conseguia sair. Mas quando eu recebi o diagnóstico de diabetes, eu fiquei apavorada. E eu falei assim, não, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa porque daqui a pouco eu tô muito mais doente do que eu já estou. Então eu dei o primeiro passo de começar a fazer a dieta. E eu resolvi voltar para low carb, que na minha opinião, para mim é a dieta que mais se encaixa comigo. Porque para você fazer uma dieta, o ideal é você ver aquilo que encaixa para você, aquilo que você consegue levar para mais tempo, aquilo que vai te fazer bem. E para mim, a low carb é a dieta que se encaixa melhor. Por quê? Porque eu tenho que evitar o açúcar por conta da diabetes, né? Então eu tenho que evitar também carboidratos em excesso. Eu tenho que evitar farinha de trigo e o leite por conta do meu estômago e a farinha de trigo por conta do intestino, porque eu perdi meu pai com câncer de intestino, então o médico pediu que eu evitasse ao máximo, né, a ingestão do glúten, e então o glúten na low carb não existe. Então é uma dieta que se encaixou comigo. E outra coisa também, eu já fiz reeducação alimentar, já segui dietas de nutricionistas raiz, como eles falam, né, que é aqueles 3 biscoitinhos de manhã. Gente, isso pra mim não funciona. Pra você que funciona, ótimo, mas pra mim não funciona. Porque eu já comi o café pensando no lanche de antes do almoço, eu já comia aquele lanchinho pensando no almoço, porque eu tinha fome o tempo todo. Eu comia de 3 em 3 horas, mas eu tinha fome o tempo todo. E a low carb, né, no iniciozinho você sofre, ali uns 2, 3 dias você sofre, mas a hora que seu corpo se estabiliza, você perde totalmente o apetite. Você tem fome a hora que você está realmente com fome. Então eu acho isso bem interessante, é por isso que eu gosto bastante da low carb. Então o ano passado, passei o ano inteiro de dieta, fazendo dieta, né, que na verdade não é nenhuma dieta, é uma estratégia alimentar. E eu consegui perder 32 quilos, dos 113 que eu tava, eu consegui perder 32 quilos. Eu estava muito bem, estava me sentindo muito bem, estava ótimo, até eu sair de férias. Eu saí de férias e comecei a fazer o quê? Abrir sessões. Ah, é só um pouquinho. Ah, afinal, tô de férias. Ah, é só um pouquinho. Afinal, eu tô de férias. Tô de férias, tô de férias, tô de férias. Voltei das férias, mas continuei de férias. E acabei engordando de novo, porque isso eu tenho que trabalhar na minha mente. Eu tenho que entender que eu tenho um problema, eu tenho um vício. Então, quando você é viciado em determinada coisa, você tem que ficar longe daquilo. Então, eu sou viciada em doce, em açúcar, então eu tenho que ficar longe disso. Então, as minhas exceções têm que ser exceções mesmo, só que acabam que uma exceção vai virando outra exceção, daqui a pouco virou regra. Então foi o que aconteceu. Não estou dando desculpa, eu sei que a culpa foi minha, eu tenho que aprender a controlar isso aqui. Eu sei que low carb é para a vida toda, é um estilo de vida, mas eu tenho que mudar isso aqui. E isso aqui tá difícil de mudar, mas eu vou conseguir, porque eu não vou desistir. Não recuperei todo o peso que eu perdi, recuperei uma parte sim, mas não recuperei todo o peso que eu perdi. E acordei antes de recuperar todo esse peso. Então agora eu estou voltando para low carb. Nesse iniciozinho aqui, eu vou fazer uma estratégia diferente, que é bicho e planta. Eu vou explicar isso num outro vídeo. Tudo direitinho o que é que eu vou fazer. Então, gente, esse canal é sobre o meu emagrecimento. Vocês vão assistir em tempo real o meu emagrecimento. Vocês vão ver minha pesagem, quanto que eu perdi, o que que funcionou, o que que não funcionou, as dicas que me ajudaram, aquilo que me atrapalhou. Então, tudo eu vou trazer aqui para vocês nesse canal. Esse canal é sobre o meu emagrecimento, sobre emagrecer
de forma saudável, né? E é uma forma também de eu me policiar. Eu descobri nas redes sociais, o meu Instagram praticamente todo era voltado para isso, porque eu descobri nas redes sociais uma forma de me manter focada. Porque como eu tinha que postar o que eu ia comer, como eu tinha que postar o que eu estava fazendo, como eu tinha não, né? Eu me dispus a fazer isso, eu me mantinha focada. E a partir do momento que eu cansei de rede social e que eu parei de postar, eu relaxei totalmente. Então eu vejo nas redes sociais uma ferramenta para me ajudar. E eu conto com vocês. Conto com a participação de vocês aqui nesse canal, dando dicas, dando a opinião de vocês, me incentivando, né? E eu espero também que eu sirva de inspiração para você também que precisa emagrecer. Eu sei o quanto é difícil, então a gente tá junto nessa, ainda mais agora, né, que eu passei dos 40, fica um pouquinho mais difícil, mas não é impossível e a gente tá junto nessa. Então, muito obrigada por assistir esse vídeo. Se inscreve. Tô começando agora, tô começando do zero, então se inscreve, compartilha com alguém que também está precisando perder peso e que quer começar essa jornada comigo. Deixe o seu joinha se você gostou do vídeo e dá uma moralzinha para essa mamãe aqui. Muito obrigada por ter assistido o vídeo, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.